Paz seja convosco. Quero saudar você nesta noite, noite de louvor e adoração ao Senhor. Nós nos conectamos com cristãos de todo o mundo, em louvor e adoração ao Senhor. Quero convidar você a abrir seu coração, a se preparar, a ouvir a palavra de Deus. Se você não fez durante o dia, é momento de você acalmar o seu coração, esquecer das lutas, das dificuldades, das guerras que todos nós travamos durante todos os dias, e deixar ser embalado pelo doce Espírito Santo. O Senhor tem uma palavra para você esta noite. Para alguns, palavra de conforto, para outros, palavra de exortação, mas uma palavra vinda do altar do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor nos oriente e nos abençoe. Mais um dia, Pai, em que o Senhor nos supriu e nos proveu de um teto sobre as nossas cabeças, vestimenta sobre os nossos corpos, alimentação, transporte, lazer, água, energia elétrica, internet, telefonia e o mais importante de tudo, salvação em Cristo Jesus. Abrimos o nosso coração nesta noite para que o Senhor fale conosco. Pedimos humildemente que o Senhor receba os nossos louvores e a nossa adoração ao Senhor. E fale conosco, nos dê um recado santo aos nossos corações, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que chegou agora, você perdeu os nossos louvores, mas você também é recebido com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que excede o entendimento do homem. Que a tua casa seja uma casa de bênçãos. Que a tua vida seja uma vida de alegria no Senhor. Esta noite nós vamos meditar no Salmo 32. Quero pedir que você já deixe aberta a sua Bíblia. Pedir também, agora pela manhã, que você comece a oração pelo novo tema da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos já no 8º mandamento. Daqui a um mês e pouquinho a gente já vai estar entrando. Mas essa temporada de salmos eu encerro com esse Salmo 32. Ainda vai mais 2 domingos pelo menos. Mas depois a minha ideia, se Deus assim o permitir, é a gente começar a meditar em 1 Pedro. Também convido você a ler o 1 Pedro dentro da sua semana. Faça uma leitura, é rápido, poucos capítulos, para que você possa já começar a se preparar, a se ambientalizar no que nós vamos meditar daqui a 2 semanas. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Não seja como uma mula. Não, é porco. É porco. A mula é conhecidamente um dos animais mais teimosos do reino animal. Em diversos filmes e desenhos, vemos a cena característica deste animal sentado sobre as patas traseiras e o seu dono fazendo de tudo para movê-lo, mas sem sucesso. Seja o empurrar ou puxar, nada resolve. Como o salmista pode nos comparar a este animal? Nos sentimos indignados e até mesmo feridos em nossa honra, a nossa honra. Mas analisando friamente, especialmente em relação às Escrituras, muitas vezes nós não nos portamos desta maneira, dia após dia, mês após mês, ano após ano, em alguns casos, décadas após décadas, somos instruídos pelo Espírito Santo e simplesmente nós não nos movemos como uma mula. O verso que ficou da semana passada é Salmos 30 Opa, espera um pouquinho. O salmo de hoje é Salmo 6, perdão, tá?
Eu esqueci de mudar o cabeçalho. Salmos 32, 9 é o verso que ficou da semana passada, que diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O salmista observa este comportamento entre os seus contemporâneos, aquelas pessoas que moravam perto de Davi, e ele os repreende. Será necessária realmente a colocação de cabrestos e freios sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós venhamos a aprender? Estes cabrestos e freios representam as nossas lutas e dificuldades. Será que é necessário que Deus ele imponha esse tipo de situação para que nós nos venhamos a nos submeter à palavra? Deus não tem pressa. Você tem, eu tenho, Deus não. Ele continua controlando tudo. Mas será que temos que sofrer para aprender essa lição? Como Pai amoroso, Ele não nos vai deixar à mercê da nossa vontade. Ele permite que nós soframos um breve tempo, para que nós venhamos a aprender como agir e como proceder. Se você alguma vez pôs o dedo na tomada, tomou um choque, eu tenho certeza que quando você for mexer em alguma coisa elétrica, você vai ter temor. E é este temor e esse tremor que Deus espera que você tenha da sua presença. Como Pai amoroso, Ele não nos deixará à mercê da nossa vontade. Mas a que custo? Quanto tempo vai demorar para a gente se mover e deixar de ser como uma mula? A palavra de hoje tem como título Confissão de pecados e pedido de perdão. É a regra maior das Escrituras. Confissão de pecados e arrependimento, pedido de perdão. Abra a palavra de Deus em Salmos capítulo 6, por gentileza. Salmos capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 6, cabeçalho em diante. Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livre a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, no túmulo, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouve a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra, no Salmos capítulo 6. E nós estamos nesta noite, Pai querido, muito mais do que uma reunião social, muito mais do que um ajuntamento de pessoas, mesmo que através da internet. Mas nós queremos ouvir a tua voz, Pai. A tua voz que em alguns momentos nos faz tremer, mas também uma voz que nos consola, uma voz que nos corrige, uma voz que nos ensina a proceder, a agir e pensar de uma forma diferente do que o mundo assim o faz. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações. Humildemente, Pai, eu me coloco na tua presença,
pedindo a Ti, Pai, que o Senhor me capacite, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me oriente, para que eu venha a falar aos Teus filhos e às Tuas filhas, e que todos nós possamos receber um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Confissão de pecados e pedido de perdão. A regra da Bíblia. Quando nós vemos a abertura dos evangelhos, tanto João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, como Jesus Cristo fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. O arrependimento, ele parte de uma confissão, de um reconhecimento de que você está errado. Ao ser afligido pela mão de Deus, Davi reconhece que provocara a ira divina com seus pecados e, portanto, a fim de obter tranquilidade, ora por perdão. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que reconhecer que muitos dos seus problemas, eles não procedem dos seus pais, da sua mãe, do seu tio, do governo, de Deus, mas de você mesmo. Ao mesmo tempo, Davi lamenta que, se fosse tirado do mundo, ficaria privado da oportunidade de louvar a Deus. Então, havendo obtido confiança, ele celebra a graça de Deus e então dirige, já nos últimos versículos, o discurso dele aos seus inimigos, que se alegravam com as suas calamidades. Quantas pessoas se alegram com os nossos erros? Vi um vídeo hoje muito triste, só um pedaço dele, em que dois partidários da esquerda, eles falavam sobre o falecimento de um homem que era um deputado, senador, não sei te dizer, um parlamentar. E ele falava: vai para o inferno, ainda bem que já morreu. E eu fiquei imaginando assim, essas coisas a gente nem deve pensar. Mas aquelas pessoas falaram, ainda gravaram, ainda postaram nas mídias sociais. Como o coração do homem é mau. As pessoas, elas se alegram quando nós tropeçamos e caímos. A abertura desse salmo, o salmo de Davi, é ao mestre de canto, com instrumento de 8 cordas. Davi, ele era um homem de adoração. Ele, na sua vida, apesar de não aparecer nas escrituras, isso nós temos em relatos dentro do judaísmo, ele construiu mais de 3.000 instrumentos. E ele adorava o Senhor o tempo todo, todo o tempo. Então ele criava as músicas, ele era um compositor. E nesse caso, ele escreveu uma música para ser tocada num instrumento de 8 cordas, provavelmente uma harpa, como aquela harpa que ele dedilhava para trazer paz ao coração de Saul. Ainda que seja uma composição individual de Davi, contudo esse salmo se destinou ao canto de toda a congregação. As pessoas, elas cantavam este salmo na presença do Senhor. Esse salmo é uma queixa a Deus e não de Deus. Queixar-se a Deus não há problema nenhum. O problema é você queixar-se de Deus. E Davi aqui não faz isso. E exibe não só um apelo dirigido a ele, mas também a confiança em Deus em meio à angústia. Esse salmo deve ser comparado a outros livros, a outros salmos do Saltério. E também a oração de Ezequias. Ezequias, que ficou enfermo, havia uma sentença de morte sobre a vida dele. E quando ele ora a Deus, Deus reverte a sentença sobre a vida daquele homem. Isaías 38, versos 16, 17 e 18 diz: Senhor, por essas disposições tuas, pela tua vontade, vivem os homens. E inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Ele se sentiu em paz, estando em amargura. Porém, amaste a minha alma e me livraste da cova, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Só Ele pode pegar os meus pecados, os seus pecados, e desconsiderar. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Ezequias, ele expressa a confiança dele naquele momento de enfermidade e sobre a palavra que havia sobre a vida dele, que ele iria ser curado. Este é, Salmo 6, é o primeiro salmo penitencial. Um salmo que é regido por confissão de pecados e pedido de perdão.
São poucos os salmos penitenciais, esse é um deles, em que a pessoa ela reconhece que o pecado dela gerou toda a luta e dificuldade, e ela pede perdão ao Senhor e pede que haja restauração. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar é Salmo 6:1, que diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. E essa regra vale para o nosso pedido para o Senhor, como também deve ser a nossa ação em relação aos nossos filhos. Tem que haver a repreensão, tem que haver o castigo, a exortação, mas não na ira e não no furor. A calamidade que Davi havia experimentado tinha sido causada pelos homens, mas sabiamente ele considera que ele tem a tratar com Deus. Apesar de toda aquela situação envolver homens, ele sabe que a culpa é que o coração dele cedeu às tentações e à cobiça dos seus olhos. As pessoas se veem tão atormentadas sob suas aflições que não conseguem imediatamente uma visão nítida dos seus pecados, a fim de que desse modo se produza a convicção de que mereceram a ira divina. Quanto tempo a gente perde até reconhecer que a culpa é nossa? E a gente culpa um, culpa outro, vai para um lado, vai para outro, e parece um cachorro correndo atrás do rabo. Quão fácil seria se nós reconhecêssemos, se nós tivéssemos a paz de espírito necessária para nos olhar no espelho e identificar a nossa luta e dificuldade. Salmo 139, versos 23 e 24 fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, traz luta, traz dificuldade, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Deus, eu posso não estar vendo, mas o Senhor consegue sondar, o Senhor consegue ver, e o Senhor identificando, me mostra o que eu tenho que fazer para sair disso. Dessa forma podemos ver quão irrefletidos e insensíveis são quase todos os seres humanos sobre esta questão. Pois enquanto clamam que estão aflitos e se sentem miseráveis, raramente você identifica tanto o seu pecado como a mão que está te afligindo. E aí você culpa o diabo, culpa o governo, culpa o PT, culpa o político tal, culpa o teu chefe, e não reconhece, e não se arrepende, não confessa o seu pecado e não pede perdão a Deus. Apocalipse 9, verso 20 e 21, uma das cenas mais tenebrosas nessa região de Apocalipse, fala: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aqueles homens, passando por uma aflição como nunca houve na história da humanidade, em vez de reconhecerem a grandeza de Deus, eles endurecem o coração e murmuram e amaldiçoam o Deus dos céus. Portanto, independente de onde nossas aflições venham, que nós possamos aprender a voltar instantaneamente nossos pensamentos para Deus e reconhecê-lo como juiz que nos intima como culpados a comparecer diante do seu tribunal, já que de nossa própria iniciativa não antecipamos seu juízo. Deus, ele fala, começa a olhar para as suas aflições e procura a razão disso. E você vai descobrir que está em você. Quanto mais rápido você se quebrantar, quanto mais rápido você curvar os seus joelhos, levantar as mãos aos céus, bater no peito e falar: Deus, eu sou pecador, me perdoa, mais rápido você vai sair dessa situação. 1 Coríntios, abre aí por gentileza, capítulo 11, o nosso texto de Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Versos 28 a 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 28 a 32. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Assim diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11,
versos 28 a 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, abre aspas, por Deus. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para você não ser aquele ímpio que vai passar a eternidade no inferno. Como os homens, porém, quando sentem que Deus está irado com eles, se entregam a reclamações, nós falamos hoje pela manhã, racionalizações, uma série de desculpas, em vez de detectar faltas em si mesmos, aqui Davi não atribui simplesmente a Deus as aflições sobre os quais ele está sofrendo, mas ele reconhece que o que ele está passando é a recompensa pelos seus pecados. Pensa na sua luta. Pensa na sua dificuldade. Se você olhar bem fundo, você vai ver que a culpa é sua. Se você está enfermo, muitas vezes você não cuidou da sua saúde, na sua juventude, não fez exercícios, não se alimentou direito, pode não ter o coração perdoador, pode estar cheio de amargura e mágoa no coração. Por isso que eu estou falando pode, não estou falando que é, eu estou falando que pode. Dificuldades financeiras, será que você foi fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas? Será que você investiu direito o seu dinheiro? Se você não tem um emprego digno, será que naquele tempo de escola em que você poderia estar estudando, você estava vagabundando na rua? Quantas possibilidades e quantas situações. Muitas delas é a justa recompensa pelo seu pecado e pelo meu pecado. Davi não censura Deus como se ele fosse o inimigo, tratando-o com crueldade sem qualquer justa causa, mas atribuindo-lhe o direito de repreender e castigar. Ele deseja e ora pelo menos que se ponha limites à punição que o aflige. Ele sabe que ele é culpado, ele sabe que ele vai ser punido. O que ele está orando é para Deus aliviar a mão. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 13. Depois que Davi pisou na bola, ele fala: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Aqui Davi está falando que ele prefere cair nas mãos de Deus, e porque ele sabe que Deus ele vai pesar a mão na medida certa, ele vai até um ponto. Eu, como pastor, às vezes eu excedo, e talvez chegue até o ponto de espanar você. Você fica, vai naquela e sai. Deus não. A medida de Deus ela é perfeita, ela é justa, ela é correta. Com isso Davi declara que Deus é justo. Você tem que aprender a falar isso. Deus ele é justo. É o justo juiz, quando ele exerce a vingança contra os pecados dos homens, e ele não vai deixar passar em branco, porque de Deus ninguém escarnece. Mas assim que ele confessa que é castigado de uma forma correta e justa, ele também olha para Deus e fala: Deus, não me trate segundo eu mereço. Misericórdia é exatamente isso. Não me dê o que eu mereço. Não me dê o que eu mereço. Se você for analisar a sua vida, você merece o inferno. Eu mereço o inferno. Então a gente pede a Deus, reconhece que a mão dele é poderosa, que nós somos pecadores, mas nós pedimos, como Davi pediu, que não sejamos julgados segundo o que nós merecemos. Ele não recusa a punição, pois tal atitude seria irracional. Ele julgava que sem ela seria mais prejudicado que beneficiado. Sem as lutas, sem exortação, sem a correção de Deus na sua vida, você vai ficar perdido. Ele sabe disso. O que ele teme é a ira de Deus, o qual ameaça os pecadores com ruína e perdição. Ele olha para os ímpios e o temor dele é que a justiça de Deus, a ira de Deus, seja naquela medida. A cólera e indignação Davi contrasta com o castigo paternal e brando
E a este último ele estava pedindo que fosse sua pena. Ele não está pedindo que não fosse punido, e sim que Deus olhasse para ele como Pai de amor, gosto tanto de ti, como Pai de amor. Jeremias capítulo 10, versos 23 e 24 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Castiga-me. Jeremias pedindo a Deus: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Se Deus ele pesar a mão sobre a minha vida, se ele pesar a mão sobre a sua vida, nós deixamos de existir. É verdade que está escrito que Deus se mostra irado contra os pecadores quando lhes impõe punição. Mas a esperança de Davi é que ele sabe que sobre os filhos de Deus ele adiciona a doçura da sua graça para reduzir a sua dor. Mas também se mostra favorável, moderando o seu castigo e misericordiosamente retraindo a sua mão. Deus ele vai com furor, mas quando ele vê o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, ele para. Ele vai até um ponto. O ponto apenas de você aprender, mas não o ponto de você ser destruído. Hebreus 12, 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ele ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por que você está passando lutas e dificuldades? Porque ele te ama e ele quer corrigir você, para que você possa adentrar no lar celestial e viver ao lado dele por toda a eternidade. Mas como devemos inevitavelmente nos sentir abalados de terror sempre que ele se mostre o vingador da impiedade, não é sem causa que Davi, segundo as sensações da carne, esteja temeroso de sua indignação, porque Davi já viu a ação de Deus contra os seus inimigos e ele está morrendo de medo. Talvez a gente tenha perdido um pouco desse temor de Deus. Talvez você tenha perdido isso. E você entra em caminhos errados exatamente porque te falta o temor, te falta o temor de Deus. Davi, quando ele vê que ele pecou, que a ação dele está gerando a indignação de Deus, ele fica morrendo de medo. Gênesis capítulo 3, verso 8, logo após o pecado de Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Não adianta você se esconder. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, acima dos céus, abaixo da terra, no mais profundo dos abismos dos mares, Ele está lá. Na maior altura dos céus, Ele também está lá. Portanto, assim se traduz a petição de Davi a Deus. É como se ele dissesse: ó Senhor, depois você pode até copiar isso para você. Ó Senhor, confesso que mereço ser destruído e reduzido a nada. Mas quando me sentir incapaz de suportar a severidade da tua mão, não me trate segundo meus merecimentos. Mas ao contrário, perdoa os meus pecados, mediante os pecados, os quais tenho provocado a tua ira contra mim. Então logo, pois, nos virmos oprimidos pela adversidade, quando você perceber que a coisa, que o caldo está entornando, que você possa aprender com Davi e recorrer a este antídoto. Qual o antídoto, pastor Paulo? Confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus. Possamos recorrer a esse antídoto para que sejamos conduzidos a um estado de paz com Deus, pois não se deve esperar que vá alguma coisa bem conosco se você não estiver em comunhão com Ele. Daí deduz que jamais nos veremos sem um fardo de males até que Ele nos perdoe os pecados. Você vai continuar carregando essa luta. Você pode lutar, você pode querer investir o seu dinheiro, você pode querer tomar mais medicamentos, você pode tentar sair dessa luta de alguma forma, mas enquanto a mão de Deus ela não trouxer o alívio, você vai continuar padecendo. Apenas uma observação: nem toda enfermidade,
Nem toda luta emocional ou física procede desta situação. Senão eu vou estar acusando você. E eu não posso fazer isso. O que eu quero levar você é a refletir sobre a sua caminhada do nascimento até hoje. Algumas pessoas vão demorar mais tempo, né? O irmão Cláudio, mais de 90 anos, é uma longa história. Mas quanto mais rápido você começa, mais rápido você acaba. Salmos capítulo 6, verso 2. O nosso segundo versículo de hoje. Acalma. Sabe que existe a palavra? Acalma. Salmos 6, 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Davi começa a apresentar o resultado da mão de Deus sobre a vida dele. Porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos eles estão abalados. Ao clamar a Deus que use da sua misericórdia para com ele, se entende mais nitidamente que ele não pretendia insinuar crueldade ou severidade indevida, mas somente o juízo tal como Deus executa sobre os reprováveis, que é aquilo que eu falei no final do versículo passado. O medo de Davi é que Deus pese a mão como pesa o ímpio. Lucas capítulo 15, verso 21, parábola do filho pródigo. Aquele homem vai para terras distantes, gasta os recursos do seu pai. Quando ele se vê lá morrendo de fome, querendo comer a comida dos porcos e não dão para ele, ele cai em si. E ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lucas 15, 21 diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado como filho. Confissão de pecados e pedido de perdão. Arrependimento. Aquele rapaz, ele não foi para tentar pegar o lugar dele de volta. Ele foi lá reconhecendo que ele não era nada e não era merecedor de nada. E o pai, amoroso, o que faz? Abraça o seu filho, coloca no seu dedo um anel que é o símbolo da honra, vestes novas, manda matar um novilho cevado, gordão, fizeram um churrascão. E aí o filho, o outro irmão chega, que muitas vezes é o nosso coração, né? Quando a gente vê o nosso irmão sendo restaurado, você fala assim: poxa, eu estou fazendo tanto, estou fazendo a minha parte e eu não recebo nada. Aquele rapaz chega para o pai e fala: pai, nunca você matou um bezerro. E ele fala: ô meu filho, o teu irmão, ele estava perdido e foi salvo. Não tem como a gente não deixar de compartilhar. O que eu tenho é teu. Se porventura se houver queixado de ser injusto e severamente castigado, que é o que eu faço muitas vezes e você faz: pai, por que eu estou passando por isso? Você está errado. Pai, não está agindo certo. Se Davi tivesse se queixado de que Deus era injusto e era severamente castigado, o que ia acontecer era que ele ia colocar mais peso, mais pecado sobre si mesmo. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você olha para a luta e dificuldade, em vez de você clamar a Deus por socorro, você olha para Ele com raiva, com ira no coração. Ele então proclama, Davi, ele então proclama sua fraqueza, pois se sentir esmagado pelo peso da mão divina. E você pode fazer isso. Deus, eu não aguento mais. Tá demais, pai. Às vezes eu falo com fulano, beltrano, ciclano: pastor, não aguento mais. Eu estou a ponto de desistir. Davi, ele proclamou sua fraqueza, pois ele se sentia esmagado pelo peso da mão divina. E como sabemos que o propósito de Deus, ao impor-nos algum castigo, consiste em nos ensinar, então, quando formos reprimidos por sua vara, nós temos que entender que quando você está em luta e dificuldade, quando Deus ele está te punindo, se abre uma porta, a porta da misericórdia. Aleluia. Só passa a receber misericórdia aquele que está passando por luta e dificuldade. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta realidade é a realidade que no momento da maior luta e dificuldade sua, você vai ver Deus com mais clareza ao seu lado. Além disso, visto que sua peculiar função de Deus é curar enfermos, erguer os caídos, amparar os fracos e, finalmente, comunicar vida aos mortos, esta por si mesma é uma razão suficiente para buscarmos o seu favor quando estivermos aflitos. Quando você estiver aflito, quando você se sentir imerso na sua luta e dificuldade, lembre-se que uma das características principais de Deus é curar enfermos, erguer caídos, amparar fracos, comunicar vida aos mortos. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus Cristo no meio lá dos judeus. E Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, e para pôr liberdade aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo veio para isso. Em vez de você passar a vida numa amargura, reclamando e murmurando de Deus, clame a Ele, até que Ele te traga o alívio. E se Ele não te trouxer o alívio, você pode ter certeza de uma coisa: a graça dele te basta. Após Davi haver protestado que colocar a sua esperança de salvação exclusivamente na misericórdia de Deus, e haver tristemente demonstrado o quanto se encontrava debilitado, ele acrescenta que isto havia prejudicado até mesmo a sua saúde física, e ele ora pela restauração desta bênção e fala: sara-me, Senhor. Sara-me, Senhor. Duas palavrinhas em que ele apresenta a Deus a sua saúde. A angústia, ela nos traz doenças. A enfermidade, ela muitas vezes é gerada pelo nosso coração ansioso, angustiado, sem perdão. E Davi olha e fala: Deus, sara-me. E esta é a ordem que devemos observar, que saibamos que todas as bênçãos que pedimos a Deus emanam da fonte da sua graciosa bondade, e que então seremos, e somente então, libertos das calamidades e castigos quando Ele usar de misericórdia sobre o nosso favor. Você não tem pedido tanto como deveria misericórdia ao Senhor. Você não tem investido tanto tempo em oração pedindo misericórdia ao Senhor. Talvez a situação do nosso Brasil seja que está faltando Neemias, faltando Daniel, pessoas que clamam por misericórdia do Senhor por essa nação. Gente, pessoas têm morrido, e têm morrido em grande quantia. Sejam famosos, sejam ricos, idosos, pessoas do grupo de risco não são mais os únicos que estão morrendo. Quando a titia faleceu, no ano passado, dia 12 de julho, a gente olhava e falava assim: é porque ela estava debilitada. Mas conforme a gente foi vendo o andar dessa doença, a gente vê que pequenos, médios, grandes, ricos, poderosos, pobres ou não, todos estão suscetíveis à manifestação da mão de Deus. E nós só podemos ser livres dessa dificuldade através da sua misericórdia. Na própria miséria de suas aflições, Davi esperou a esperança de algum alívio, pois Deus, quanto mais vê o infeliz oprimido e à mercê da destruição, tanto mais se prontifica a socorrê-lo. Quanto mais você clamar, quanto mais você pedir a Deus misericórdia, quanto mais você dedicar tempo pedindo a Deus que te livre dessa dificuldade, mais a misericórdia está perto de você. Êxodo capítulo 3, verso 7. O povo de Israel no Egito, clamando sobre o peso, sobre o jugo daquele faraó que já não lembrava mais de José. Clamava a Deus. Disse ainda o Senhor:
certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que maltratavam. Clame a Deus. Reconheça o pecado do seu coração. Se arrependa dos seus pecados e clame por misericórdia a Ele. Davi, então, faz algo interessante. Ele atribui medo aos seus ossos. Não porque os ossos dele, ossos físicos, eles são dotados de emoção, mas porque a grandeza da sua tristeza, ela estava afetando todo o seu corpo. Ele não fala da pele, da sua carne, que é a camada mais suscetível a qualquer batida, a qualquer impacto. Mas ele fala dos ossos, que é a estrutura mais forte do nosso organismo, insinuando que as partes mais resistentes da sua estrutura estão tremendo de medo. Davi está arrependido. Ele está com temor e tremor, não só externamente. Não é aquela oração que a gente faz assim, obrigado por tudo e amém. Eu gosto de brincar com isso, né? A pessoa fala assim, tudo bem, que bom que você veio. Falou, obrigado por tudo e desculpe qualquer coisa. A gente gosta de fazer isso, né? É uma coisa superficial. Davi ele não consegue fazer essa oração superficial. Ele fala assim, até os meus ossos estão doendo. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, lá estavam 13 graus negativo. Eu estava muito bem vestido. E aí lá não tem frentista de posto, você que abastece o seu carro, né? Você vai lá, marca lá o preço que você quer, coloca o combustível e tudo mais. E aí eu saí para abastecer. E aí começou a esfriar. O frio, ele era tamanho que não doía a pele, mas doía o osso. Eu senti o osso doendo. É algo como o que Davi está falando. Davi, ele tremeu de medo de tal ponto que os seus ossos estavam enfermos. E aí ele declara a causa sobre isso. A causa de tudo isso. Tão severa e íntima é a angústia do meu coração, que afeta e esvai as energias de cada parte do meu corpo. O problema dele ali era a angústia do pecado não confessado. Ele tinha que confessar os seus pecados. Ele finaliza esse versículo expressando de uma forma intrínseca ao versículo, não expressa claramente: a culpa é minha. Deus, me perdoa. Que você possa, nesta noite ainda, antes de você fechar os seus olhos para dormir, para acordar amanhã para um novo dia, você possa parar para pensar. Falei sobre isso no final do ano. Falei, faz uma análise da sua vida. E você, como uma mula, não fez. Você tem postergado a resolução dos problemas. E você tem sofrido com isso. A resolução está em receber e entender que a culpa é sua, a culpa é minha, se arrepender e clamar a Deus pela sua misericórdia. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por este Salmo 6, que nós começamos a meditar, Senhor. Pai, abre os olhos do nosso coração para que nós possamos, Pai querido, entender que enquanto o nosso coração continuar duro, enquanto o nosso coração continuar, Pai querido, não submisso ao Senhor, nós vamos continuar sofrendo e padecendo. Sonda o nosso coração, Pai. Guia-nos pelo doce e reto caminho. Que haja nas nossas vidas cada vez mais confissão de pecados, arrependimento e clamor pela tua misericórdia. Eu abençoo a vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Amém. Graças a Deus, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Agradeço pela tua presença. Peço que você compartilhe, que você deixe o seu comentário. A segunda parte do vídeo da Dominical, eu não sei se você faltou, se você foi embora, se você ficou com medo, porque a primeira foi mais dura, mas tinha apenas 4 comentários, eu não sei se as pessoas estavam ou se não estavam. Deixe seu comentário,
Não é para nada. Não. Você me ajuda, entendeu? No sentido de, inclusive, de divulgação desse vídeo. Se você achou importante, se te abençoou, por que não abençoar outras vidas? Então eu peço que você comente, curta, compartilhe com as pessoas. Quarta-feira, na nossa reunião de oração, as mesmas pessoas, as pessoas que vinham participando, pararam de participar. Quero convidar você, separe um tempo para doar ao Senhor, para que nós possamos juntos orar por aqueles que sofrem e padecem. Se você não quiser orar, você fala para mim no privado, eu não vou colocar você para orar, você fica lá só concordando. A Menise, há 2 semanas atrás, fez isso, ficou todo o período de oração apenas ali em espírito de oração, porque a internet dela estava falhando. Quero convidar você na quarta-feira. Semana que vem, nós novamente, se Deus assim o permitir, estaremos unidos e reunidos. Que Deus te abençoe, te conceda a graça. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Boa noite. Tenha uma noite tranquila, tenha comunhão com a sua família e tenha uma noite de paz. Amém.